Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prof. Carla Bruno e hoje nós vamos falar um pouco sobre a matemática e as apostas. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Pessoal, a matemática, como eu falo sempre, ela está presente no nosso cotidiano, né? E não é diferente quando falamos em jogos e apostas. Esse é um assunto bem popular e nós podemos mostrar aos nossos estudantes qual é a equação do jogador. Pensando nisso, né, a história conta que a teoria matemática da probabilidade, ela surgiu dos jogos de azar. Por isso, não seria de se espantar, né, que uma equação matemática fosse muito eficaz para fazer a melhor aposta esportiva. Eu estou falando agora sobre a equação do jogador, apresentada por David Suter no livro As 10 Equações que Regem o Mundo e como usá-las ao seu favor. A primeira coisa que se deve ter em mente quando pensamos em apostas esportivas do ponto de vista matemático é que não importa aquilo que acontece no jogo ou na quadra. O segredo do sucesso é estabelecer uma estratégia baseada na estatística. Pois o que realmente importa, então, é a coleta e análise dos dados. Segundo David, a sua equação matemática, ela partia das cotações dos bookmakers e ele fazia pequenos ajustes com base em tendências históricas e ele sugeria, então, novas cotações para essas apostas. Não era preciso mais do que isso para se ganhar dinheiro. Mas, para que esse modelo, né, funcione, é preciso coletar uma boa base de dados sobre a modalidade da sua aposta esportiva e no livro As 10 Equações que Regem o Mundo, David explica como fazer isso através de um aplicativo para apostadores profissionais. Ele fez isso numa Copa do Mundo de Futebol. Este livro, pessoal, ele está disponível gratuitamente no Kindle. Nós podemos fazer também desse tema, a equação do jogador, uma sequência didática ou até um projeto sobre a resolução de problemas através das equações. Existem outras leituras que podem ser utilizadas, como as grandes equações e teoremas matemáticos que revolucionaram o mundo. Esse aqui é o livro das grandes equações e esse aqui são os teoremas que revolucionaram o mundo. A gente pode utilizar essa leitura, então, para montar a nossa sequência didática ou até mesmo o nosso projeto. Pensando nisso, pessoal, a gente lembra que os gregos, eles tiveram uma grande importância no desenvolvimento da geometria. Mas na parte da álgebra foi Diofanto de Alexandria, né, que é considerado o principal algebrista grego, que contribuiu de forma satisfatória na elaboração de conceitos teóricos e práticos para a solução das equações. Então a gente resgatar um pouco também da história. No início, as equações elas eram resolvidas através de símbolos que eram usados para representar o valor desconhecido, o que de certa forma nós fazemos até hoje no nosso dia a dia, com a utilização de letras, né, para expressar o valor que nós não temos o conhecimento. A resolução de problemas através de equações matemáticas, ela pode ser uma situação problema que será desencadeadora no processo de aprendizagem. A gente apresentar um problema para os nossos estudantes e a partir daí eles resolverem, pensando de uma forma como resolver através de uma equação. É importante que o estudante ele esteja inserido em um movimento de pensamento e elaboração de estratégias, visando o quê? Resolver um problema utilizando os conceitos matemáticos que eles já têm conhecimento. O ensino da álgebra, ele pode ser trabalhado através de situação-problema, como eu já falei, dando mais sentido aos objetos de conhecimento, tornando a aprendizagem mais significativa para esse estudante. Esse processo, pessoal, ele deve partir de um problema real e deve ser, né, desafiador para o estudante. Não adianta eu colocar coisas muito
muito facinhas ou também muito difíceis, né, que ele não consiga resolver. Isso também a gente tem que ter o meio termo. Segundo alguns pesquisadores, pensar algebricamente requer mobilizações das capacidades de estabelecer relações, modelar, generalizar, operar com o desconhecido como se fosse conhecido. E é a capacidade, então, de construir significado para os objetos e para a linguagem, né? Mas por que fazer um projeto ou uma sequência didática sobre equações? Bom, o objetivo, então, é utilizar a resolução de problemas como um instrumento para concretização do ensino-aprendizagem de equações, oportunizando o quê? A leitura, a interpretação e a análise crítica de informações que estão presentes, né, em situações problema, permitindo o quê? Que os estudantes, né, façam a construção e a fixação desse conhecimento algébrico, ou seja, trabalhar com a realidade e com o cotidiano, que é o que eu venho falando sempre. Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Não esquece, te inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos.